Olá, colegas! Voltamos com mais um episódio da nossa playlist Ciência Espiritual. Agora uns episódios menores, bem específicos relacionando ciência com espiritualidade, e é bem o caso de hoje, em que nós vamos falar de uma descoberta da ciência mostrando que realmente a meditação transcende a autoconsciência egóica, ou mais especificamente, o ego, né, pessoal? Vamos conferir? Eu acabei escolhendo vários temas que vão rodar por aqui, que tem a ver com as sugestões de vocês, as perguntas de vocês. Acho que aí vai ter muito mais conexão. Esse aqui, por exemplo, foi uma matéria que alguém me enviou, que é lá do site da Planeta, que eu achei muito pertinente nós usarmos num episódio aqui da ciência espiritual para a gente poder analisar. É exatamente isso que eu coloco no título, que a ciência descobriu por uma pesquisa, que eu vou ler sobre ela agora, que a meditação ela ajuda não só ajuda, ela tem como efeito, né, ir além da autoconsciência, que vai explicar ali no artigo o que é, como a ciência entende essa autoconsciência. Bom, eu já falei em outros vídeos, né, que a meditação já não é mais considerada uma pseudociência pela ciência. Vocês sabiam disso? Não sabiam? Fiquem sabendo agora então. Ela não é considerada pseudociência, ou seja, a meditação hoje está mais confirmada pela ciência do que a psicanálise, que continua sendo considerada pseudocientífica. Vejam só que interessante isso. Pois bem, a gente sabe como praticante da meditação, dentro do hinduísmo, do budismo, da Advaita Vedanta, seja no que for, né, que realmente nós atingimos um outro estado mental quando nós meditamos, independente das técnicas utilizadas, né? Antônio Damasio, o neurocientista português bastante conhecido, também conclui nos livros dele que a meditação faz com que nós cheguemos a um nível da consciência ou da mente que está antes da formação do eu, né? Que é uma coisa que está além disso, né? E, de certa forma, essa pesquisa da qual eu vou falar agora aqui com vocês, ela corrobora essa questão, ela abre muito espaço para a gente entender espiritualmente o que está envolvido nisso. E a boa notícia que nós temos pesquisa científica chegando nesse ponto. Então, esse é um dos aspectos mais interessantes, realmente. Então, vou colocar aqui para vocês poderem conferir comigo essa matéria. Meditadores atingem consciência sem senso de identidade. Bom, saiu lá no site da Planeta, da revista Planeta, né, que aliás já foi uma revista impressa, hoje é um site, né, ficou relegado a isso, mas faz parte também da tecnologia, né, gente? Bom, ela diz o seguinte nessa matéria que saiu no dia 31 de dezembro do ano passado. Estudo revela que a consciência pura alcançada pelos meditadores tem a percepção do silêncio, a clareza e uma consciência alerta, sem autoconsciência egóica como algumas de suas características. Isso vai ser explicado ao longo do artigo aqui, que nós vamos conferir agora quem que pesquisou isso. Bom, no contexto da prática de meditação, os meditadores podem experimentar um estado de consciência pura ou atenção pura, no qual percebem a consciência em si. Esse estado pode ser experimentado de várias maneiras, mas evidentemente incorpora sensações específicas, bem como percepções, sentimentos e pensamentos não específicos que o acompanham. Essas são apenas algumas das descobertas de uma recente pesquisa com meditadores sobre a experiência da consciência pura. Então, os resultados da pesquisa foram publicados, né, na revista PLOS ONE, né, journals.plos.org, PLOS ONE, né, um artigo específico, que eu inclusive depois vou deixar
descrição desse vídeo, caso vocês queiram conferir, né, o artigo original com a linguagem científica lá em inglês, para aqueles que dizem, onde é que está a prova científica disso, né? Vou deixar linkado exatamente esse material aqui, né? Aqui eu estou lendo uma versão mais popular, que fica mais fácil para vocês entenderem. Bom, o estudo foi conduzido pelo professor Thomas Metzinger, do Departamento de Filosofia da Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, na Alemanha, e pelo Dr. Alex Gama, do Hospital Psiquiátrico da Universidade de Zurique, na Suíça. Então, eles elaboraram um questionário online com mais de 100 perguntas e pediram a milhares de meditadores em todo o mundo que o respondessem. O objetivo de nossa pesquisa não era aprender mais sobre meditação. Estamos interessados na consciência humana, disse Metzinger. Nossa hipótese de trabalho era de que a consciência pura é a forma mais simples de experiência consciente. Vejam só, a hipótese de trabalho era que a consciência pura é a forma mais simples de experiência consciente. E nosso objetivo era desenvolver um modelo mínimo de explicação da experiência da consciência humana com base nessa hipótese. Mas o que é consciência pura mesmo, né, na visão, por exemplo, do budismo e outros? Bom, essa consciência pura, além do ego, além da autoconsciência que vai se falar daqui a pouquinho, ela teria, pelo menos na visão do Buda, com uma percepção que vai além dos conceitos. Quando diz que vai além da dualidade, por exemplo, e por isso é considerada não dual, vai além dos conceitos, as pessoas têm uma ideia errada de que ela elimina os conceitos. Então eu não entendo mais uma cadeira como uma cadeira, um lápis como um lápis, esse computador como esse computador, e aí eu fico praticamente uma ameba burra, né? Não é isso, gente. Pelo contrário. Quando se usa a expressão ir além de, né, em várias línguas, inclusive, onde ela pode ser usada, significa que eu incluo aquela percepção e vou além dela. Ou seja, alguém que está realmente em meditação sobre uma cadeira continua tendo a capacidade de usar uma cadeira como uma cadeira, né? Aquele conjunto de átomos que é moldado de determinada forma por um ser humano e que a gente usa para se sentar. Ou seja, alguém que atingiu esses estados meditativos, né, tem essa capacidade, não perde essa capacidade de usar uma cadeira para se sentar. Ela não perde essa noção. Porém, na percepção da realidade, né, inclusive da cadeira, ela vai além dos conceitos. No que isso é útil para um meditador? Porque ele não vai se deixar levar pelas armadilhas dos conceitos, que são muito limitados, e essa é uma característica da dualidade como um todo, que prejudica o ser humano há muito tempo. Aliás, não só o ser humano, como todos os seres do universo imersos na dualidade, né, gente? Então é importante que a gente saiba disso que eu estou falando, né? Voltando ao estudo, o estudo faz parte do projeto internacional Minimal Phenomenal Experience, MPA, liderado por Metzinger. Disponibilizado em 5 idiomas, alemão, inglês, francês, espanhol e italiano, tal questionário online foi preenchido por aproximadamente 13.600 meditadores em 2020. Além de perguntas sobre os próprios participantes, como sexo, idade, técnicas de meditação utilizadas, o questionário consistia em 92 questões sobre sua experiência de consciência pura. Instruindo os meditadores a selecionar e focar em uma experiência particular de consciência pura, o questionário incluía perguntas como: você teve sensações de temperatura? Você estava de bom humor? Ou você teve pensamentos? Cada uma delas poderia ser respondida em uma escala de não a sim muito intensamente, por meio de uma barra deslizante. Ou seja, assim nós temos várias possibilidades na hora de pesquisa, né? Dos questionários que Metzinger e Gama receberam de volta, 1.400 foram preenchidos na íntegra e, portanto, poderiam ser usados para a chamada análise fatorial. Eles empregaram esse tipo de avaliação estatística para identificar grupos de perguntas que eram frequentemente respondidas de maneira semelhante. Isso nos levou a identificar 12 grupos, o que por sua vez nos permitiu nomear 12 fatores que caracterizam a consciência pura, explicou Metzinger. De acordo com esse esquema, as características típicas da consciência pura parecem ser, por exemplo, a percepção do silêncio, clareza, e uma consciência alerta sem autoconsciência egóica. Tempo, esforço e desejo
que certamente podem ocorrer em paralelo, são experimentados um pouco explicitamente. Metzinger prosseguiu. Com base nesses 12 fatores, podemos agora desenvolver um modelo mínimo prototípico da consciência humana. Além disso, o estudo abre vários caminhos para pesquisas futuras. Neurocientistas dos Estados Unidos, Austrália e Suíça, por exemplo, já indagaram se podem usar o questionário para suas próprias pesquisas. De sua parte, Metzinger espera descobrir se a consciência pura, isso é, a qualidade da consciência em si, também é experimentada em outras situações além da meditação. As respostas que recebemos também incluíram relatos pessoais sugerindo que a consciência pura também é experimentada em outras situações, como durante acidentes e doenças graves, no limiar entre o sono e a vigília, ou quando a pessoa estava imersa em brincadeiras quando criança, afirmou ele. Veja só, vou comentar essas questões aqui. Acidentes e doenças graves. Existem muitos relatos de pessoas que depois de acidentes ou após passar por doenças graves tiveram essa experiência de, digamos, cancelamento da autoconsciência egóica e passaram a ver a vida de um modo semelhante àqueles meditadores que praticaram por muitos anos, vendo as coisas sob um outro viés já não tão dualista, né? No limiar entre o sono e a vigília, tanto é verdade que dentro do budismo tibetano, ou seja, o budismo Vajrayana, existe toda uma técnica, né? Todo um ensinamento sobre sono, né? Sobre os sonhos, né? Sobre os sonhos lúcidos, né? Sobre aquele estado profundo do sono sem sonhos, exatamente porque nós sabemos que é possível sim atingir nesses processos do sono esses estados, né? Ou quando a pessoa estava imersa em brincadeiras quando criança. Pode parecer estranha essa expressão que foi usada aqui, mas eu entendo plenamente. Eu passei por alguns momentos assim na minha infância em que, estando imerso em certas situações e brincadeiras, eu de vez em quando entrava em certos estados, né? Eu contei, por exemplo, aqui numa outra playlist, a playlist Minhas Experiências Espirituais, sobre quando eu ouvia música no céu. Talvez vocês estejam lembrando desse vídeo. Se não viram, assistam ele, que eu vou deixar no card aqui de vídeos para vocês, né, sugerido para vocês assistirem. E uma coisa que eu não falei naquele vídeo é que geralmente eu ficava nesse estado meio meditativo, entrava nesse estado meditativo e aí algumas coisas aconteciam. Inclusive essa história de ouvir uma música relaxante, muito interessante e tudo mais. Eu acho que faz todo um sentido, né? Isso que diz aqui nesse artigo. O próprio Damasio, né, Antônio Damasio, o neurocientista português, já se deu conta, né, de que a meditação, né, basicamente a mindfulness, a atenção pura e outras, meditação tibetana, elas podem levar a um estado em que o nosso ego, o eu, né, o eu, a sensação que eu tenho de ser o Paulo, por exemplo, né, ela simplesmente meio que se dissolve momentaneamente, ou seja, durante o momento da meditação, e a gente passa a ter uma percepção pura da realidade. Se chama isso de ver as coisas como elas são. Há um termo em sânscrito para isso, que é o termo tathata, que quer dizer talidade. O que é talidade? É tal qual é. Ver as coisas como elas são e não como o nosso ego conceitua. Né? Ele conceitualiza, cria um conceito para as coisas. Porque é assim que funciona desde o início da humanidade. Digamos assim, vamos tentar falar que cumulativo esse processo. Quando digo, então quer dizer que é a mente que conceitualiza tudo, mas eu não me lembro de ter conceitualizado nada. Como é que é assim? Como é que nós não vemos a realidade como ela é? Bom, não é bem assim. A questão é a seguinte. Não sei há quanto tempo o ser humano tem uma mente semelhante à nossa, mas já se desconfia que há bastante tempo, talvez milhares de anos, 500 mil anos ou mais, digamos assim, o ser humano tem uma mente com uma capacidade parecida com a atual. Então, vamos fixar 500 mil anos, isso é meio milhão de anos. Né? E que em algum tempo aí, em algum momento aí, o que nós chamamos de consciência como ela é vista hoje, se formou. Não de uma vez só, ela vem num processo cumulativo, como é todo o processo evolucionista. Assim também foram nascendo os conceitos para as coisas. Né? A utilização das coisas também, assim as ferramentas que foram sendo criadas, os objetos e as percepções de mundo.
Como que isso foi sendo passado geração após geração, ou milhares de gerações no tempo? Via ensinamento cultural, mas isso também pode ter se aderido de alguma forma ao nosso DNA. Né? Eu já apresentei esses dias um vídeo, né, com uma outra notícia sobre a pesquisa do DNA inteligente, em que também vou colocar aqui, né, nos cards, mostrando que o DNA ele não sofre mutações tão aleatórias assim, mas algumas mutações meio que são benéficas, né? Especificamente benéficas para o organismo e não de modo aleatório. É como se fossem realmente escolhidas as benéficas. E sendo assim, digamos que toda essa forma de conceitualização dos antigos para as coisas da realidade foi sendo incorporada aos nossos genes, de certa maneira, e quando alguém nasce, já nasce com algumas predisposições dessa percepção conceitual, que é o que vai formar um ego, um eu não muito diferente entre uma pessoa e outra. Claro que tem algumas pessoas que têm uma outra conformação neurológica, que podem perceber as coisas de um modo diferente desse padrão. E neles eu incluiria os neurodivergentes, né? Os autistas, os bipolares, as pessoas que têm TDAH, entre outras, né? Que ainda estão sendo estudadas, que teriam uma formação diferente dessas questões de percepção de realidade também. Mas que é uma outra opção. De qualquer maneira, independente disso, o que o Buda quer dizer é que essas visões que nós temos do mundo são culturais, hoje também diria genéticas, se ele estivesse vivendo nos dias de hoje, e que, de certa forma, tudo isso meio que enviesa, ou seja, já contamina, como se diz no budismo, né, um termo bem técnico do budismo, contamina a nossa visão do mundo. Ou seja, trocando em miúdos, nós não vemos a realidade como ela é, seja lá como ela seja, vamos dizer assim, nessa forma. Ou seja, existe lá fora alguma coisa que é diferente do que nós vemos. Claro que o que nós vemos, ou como nós interpretamos a realidade, está relacionado àquela outra coisa, que nós não vemos como ela é. Há uma relação. Isso é inegável do ponto de vista filosófico, minimamente, né? Há uma relação. Sim, então alguma coisa existe do outro lado a ser avaliada. Não é tudo, digamos, tão vazio assim, tão disperso, porque aí nós estaríamos numa espécie de solipsismo em que nada existe ou apenas eu existo. Digamos, chamaria de teoria maia radical, que eu acho que não é bem o caso mesmo. Né? Alguma coisa existe sim. Só que, como que nós percebemos o mundo? Nós percebemos o mundo pelos nossos sentidos. Eles permitem que nós captemos aquilo que vem do mundo, seja lá o que for. Vamos pegar os 5 sentidos mais a mente, que junta tudo isso e faz uma interpretação. Ela cria o que a gente chama de narrativa. Não estou falando de narrativa naquele sentido que os bolsominions e os negacionistas usam a palavra, né, gente? Mas tem alguma conexão, sim. Narrativa, ou primeira narrativa, como diz Antônio Damasio, é quando nós percebemos qualquer coisa do mundo, né? Pode ser uma cadeira na nossa frente, ou eu percebendo esse computador na minha frente. Isso vem para o nosso cérebro via nossos sentidos, que vão captar, de acordo com o que é. Se é uma imagem visual que eu estou vendo, vai ser através da minha visão. Se tem um som envolvido, vem o som junto. Se tem cheiro, gosto, todos, né? Todos. Eu posso tocar o computador aqui, né? Também da mesma forma. Tudo isso vai ser reunido, né? Dentro da minha mente, eu nem digo dentro do cérebro, porque nem a ciência descobriu ainda como que isso é conectado dentro do cérebro. Inclusive o famoso neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, que aliás é um antinegacionista fabuloso, né? Quem não segue ele pelas redes, siga o Miguel Nicoleles, vocês não se arrependem. Mas o Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro super famoso, foi o neurocientista responsável por aquele caso na Copa em que uma pessoa paraplégica, né, ela chutou a bola no início, lembra? Ele diz que não acredita que exista uma sede da consciência no nosso cérebro. Claro que ele é um neurocientista, né? Não é um espiritualista. Ele diz que nós nunca vamos achar uma parte do cérebro responsável pela consciência, mas que a consciência no nosso cérebro é sistêmica. Ele usa isso num livro dele sobre a consciência. Né? E eu acredito nisso também.
é um conjunto de coisas. E os idealistas e budistas dizem que a consciência não está sediada no cérebro. O cérebro é um aparelho que transmite ou até retransmite algo que vem num nível bem mais profundo, que é então esse nível que o artigo ali chamou de consciência pura, que é de onde vem a consciência que aos poucos vai sendo maculada, ou seja, limitada pelos sentidos até se tornar a autoconsciência egóica. Então, quando nós percebemos as coisas do mundo, se cria uma primeira narrativa no nosso cérebro. Depois, quando nós pensamos sobre aquilo que nós percebemos, então nós pensamos sobre a cadeira, aí se transforma na segunda narrativa. E quando nós percebemos a cadeira, a primeira narrativa, né, digamos assim, pensamos na cadeira, a primeira narrativa, depois nós pensamos sobre a cadeira, a segunda narrativa, né? Quando nós começamos a perceber que tem alguém percebendo a cadeira, aí que se cria a noção do eu. A noção do ego, que já é uma terceira, digamos, narrativa. Né? Digamos assim, uma terceira percepção. Tudo isso é limitado. É falso no sentido de que não é a realidade em si. Relativamente verdadeiro porque nos permite viver. Né? Com certeza nos permite viver. Mas nós não somos este ego, gente. E onde é que entra a meditação nisso? O que ela faz? Ela vai recrudescendo essas três narrativas. Ela sai do nível da narrativa do eu, do ego, né, a chamada autoconsciência, vai para o nível da consciência conceitual, segundo seria então a segunda, que nós pensamos sobre as coisas, e chega no primeiro nível, que é o nível de só perceber aquele objeto que nós chamamos cadeira. E quando nós fazemos isso, e tiramos todos os vieses de memória, nós começamos a reperceber a cadeira. E vamos talvez perceber coisas que não tínhamos percebido antes, que aliás é uma das coisas que a meditação nos traz ao longo do tempo. Só que eu estou usando a cadeira, né, como um parâmetro. Agora, se nós usarmos como um parâmetro outras coisas, como sentimentos, emoções, lembranças, outras pessoas, nós mesmos, entre outros conceitos, nós vamos também ter muitas surpresas quanto a isso, né, gente? Muitas surpresas. E é nisso que a meditação acaba sendo benéfica, porque ela nos tira do viés da autoconsciência dualista, que é esse o grande problema. Então, a ciência deixou de considerar a meditação como pseudociência, passou a considerar como um estado que naturalmente o ser humano pode atingir. Quando ela faz isso, o lado bom disso é que ela praticamente toma de assalto das religiões a prerrogativa ou o monopólio até da meditação e do estado de consciência pura. O que eu quero dizer com isso? Eu sei que tem muitos budistas e meditadores que ficam meio indignados com a mindfulness do Jon Kabat-Zinn, né, aquele doutor que criou o mindfulness em nível não religioso, ou quando outras pessoas trabalham com meditação de modo não religioso. Eu mesmo faço isso, né? Criei esse trabalho chamado Projeto Mahasanghi, de meditação livre não religiosa, que agora, período de pandemia, está meio parado, porque a gente não tem feito eventos presenciais, mas assim que possível retomamos. Eles ficam indignados dizendo que só no contexto religioso ou budista, por exemplo, é possível se aprender aquela meditação e chegar em certos estados. O pessoal do Dzogchen diz isso até muito mais ainda, né? Só que, como eu sou, digamos, um adepto do chamado Dzogchen radical, eu já não concordo com isso. Para mim, meditação é um estado natural, por isso nós chamamos de meditação natural nesse sistema, aberto a todos e não deve ser monopólio de nenhuma religião. Deve ser um monopólio de pesquisa, isso sim. Eu acho que aí, com a ciência, pesquisando esses estados, nós podemos chegar a algumas coisas até, a algumas descobertas que nem esses antigos meditadores descobriram. Né? Aí vem os perennialistas, os conservadores, dizendo: você quer dizer que os antigos não sabiam de nada? Não, claro que sim. E sabiam muito, e eles devem ser enaltecidos exatamente porque souberam coisas sem maiores meios de investigação, que é o mais interessante também de se avaliar, né, gente? Então, claro que sim. Mas nós estamos em outros tempos e temos que colocar novas técnicas nesse processo. Então, eu sou a favor, sim, que a meditação seja pesquisada em nível científico, aplicada em nível científico, aplicada, né? Claro que ela tem os seus riscos, e isso também tem sido pesquisado em nível científico, né? Com certeza, eu até já falei isso em um vídeo.
Num vídeo, um vídeo para quem não gosta de meditação, né, eu falei sobre isso até, de algumas pesquisas mostrando riscos de meditação para quem não está preparado, que tem algum tipo de transtorno mental, alguma coisa nesse sentido, tem que se ter um certo cuidado, sim, como muitas outras coisas, né? É natural. Ainda que a meditação seja um estado natural que nós possamos atingir, ele é um estado, como eu digo, além do ego, ou até recrudescendo a ideia da autoconsciência do ego, e vai para um nível muito profundo. E nem todas as pessoas estão preparadas para isso. Embora pode acontecer, como foi falado no próprio artigo aqui, de algumas pessoas atingirem esse estado sem a meditação. Por exemplo, com um acidente, né? Em alguma situação emocional muito forte. E tem outros casos ainda espontaneamente, até na infância, como foi colocado. Vários momentos podem levar a isso. No sono, em estados profundos de sono, em várias situações podem acontecer. Né? E aí não tem como evitar, tem que se trabalhar com isso. Né? O fato é que mais ou menos vai ficando claro, né, aos poucos, que a nossa mente possui níveis profundos, níveis misteriosos, né, que não tem nada a ver com crendice esotérica, nem com religião, nem com dogmas, nem rituais, que agora felizmente começam a ser investigados pela ciência e exatamente por isso nós vamos poder separar o joio do trigo. O que eu quero dizer com separar o joio do trigo? Nós vamos separar aquilo, por exemplo, numa meditação budista tibetana, o que é meramente cultural e que, portanto, é dispensável no processo, e aquilo que realmente vale a pena, que realmente tem a ver com a estrutura da mente, a estrutura da consciência, que finalmente vamos poder trabalhar. Eu acho importante até um estudo desses textos antigos sobre meditação, claro, em nível científico, inclusive, que é um dos estudos que eu faço, porque ele permite que a gente vá, né, conectando aquilo que eles perceberam no passado, ainda que naquela linguagem religiosa, né, limitada e enviesada, com aquilo que a ciência vai descobrindo agora, como alguns efeitos na meditação, o efeito de bem-estar, por exemplo, ou efeito de sensação de tempo diferente, ou cancelamento do tempo, cancelamento da autoconsciência egóica, cancelamento da dor, muitas vezes também, que é um outro fator que pode acontecer. Eu já tive algumas experiências com meditação no passado, com cancelamento de dor, isso aí é bem interessante. Claro que esse é o efeito menor da meditação. Né? A questão é que, por exemplo, para um budista, o objetivo maior da meditação deve ser o despertar definitivo, ou mais comumente chamado iluminação. E um budista geralmente não vê com bons olhos meditação usada para qualquer objetivo que não leve à iluminação. Né? Ainda que ele reconheça os benefícios menores, aqueles para a saúde, que o mindfulness de John Kabat-Zinn, por exemplo, propõe. O que a rusga, né, de muitos desses meditadores budistas é exatamente com o fato de que geralmente nesses processos se extirpa a meditação como conducente à iluminação. Até porque talvez muitos desses meditadores cientistas não acreditem numa iluminação e nem sabem o que é. Apesar de que é muito difícil encontrar um budista que saiba realmente o que é a iluminação, a não ser que ele tenha se iluminado. E se ele se iluminou, não vai conseguir nos explicar de modo dual, porque iluminação é uma coisa não dual. Então, isso é cheio de meandros aí que nós temos que considerar, né, gente? Complicado isso. Mas essa era a minha ideia nesse vídeo, não quero que ele fique muito longo, para dar para vocês a noção de que a meditação pode cancelar a autoconsciência egóica e fazer com que nós percebamos algo além do ego, ou até antes do ego. Mas além, porque nós já estamos vivos, nós já temos um ego, então nós vamos além e voltamos, vamos além e voltamos em cada meditação. Então seria a transcendência mesmo. Né? Bom, pessoal, quem está gostando desse vídeo, quiser me seguir nas redes, eu agradeço muito. Aqui está meu Instagram, @paystack, o meu YouTube, para quem está vendo isso aqui incorporado em algum outro site ou rede social, youtube.com/paulostackel, meu Twitter, _paystack, tem uma página lá no facebook.com também, /canal Paulo Steckel, e quem quiser tirar dúvidas, mandar sugestões, críticas, o que quiser, né? Meu e-mail, paystack@gmail.com. Quem gostou desse vídeo, então, quem não curtiu ainda, curta esse vídeo neste momento. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Agradeço muito que nós chegamos finalmente aos 8.000 inscritos.
E continuamos crescendo, gente, com a ajuda de vocês, né? Não se esqueçam que nós temos uma campanha rodando aí, né? Que é a nossa campanha hashtag só mais um, ou seja, em que nós exortamos os nossos inscritos, principalmente aqueles mais ativos, né, que estão sempre nos apoiando, que tragam pelo menos mais uma pessoa para se inscrever no nosso canal. Claro que ninguém vai empurrar nada para ninguém, a ideia é que vocês mostrem, mandem vídeos do nosso canal para que essa pessoa avalie e, gostando ela, se inscreva no nosso canal. Aí vocês têm certeza, né, já que vocês gostam do canal, que vocês não estão indicando uma porcaria para elas, né? Com certeza você já tem condições de fazer isso, né? Quem quiser contribuir com o canal tem várias formas, então, como eu disse, já curtindo, se tornando um inscrito, mas também pode se tornar um membro. Nós temos 3 faixas de contribuição mensal que vocês podem escolher para nos ajudar. Que é só colocar ali tornar-se membro, né? Seja membro, vocês clicam ali e já ficam sabendo. Mas se nem assim vocês puderem nos ajudar e quiserem nos ajudar com um Pix de qualquer valor, vocês então podem fazer através da chave Pix paystack@gmail.com. Então vocês podem a qualquer momento, não só neste momento em que o vídeo está rodando para vocês, vocês podem fazer um depósito em qualquer valor para ajudar o nosso canal, gente. Agradeço que muitas pessoas sempre, todos os meses, têm lembrado de nós. Isso tem ajudado muito a ampliar as produções, as pesquisas, porque, gente, vocês não imaginam o quanto é trabalhoso esse processo. Eu peguei esses dias, onde eu estava um pouco mais descansado de lives e tudo, para fazer uma pesquisa de muitos temas que eu posso fazer para vocês, só baseado nas dúvidas, no que vocês me mandam, e eu, por incrível que pareça, consegui definir 30 vídeos interessantes que eu posso fazer para vocês. E todos eles vão aparecer ao longo das próximas semanas aqui. Então, né, gente? É isso aí. Graças a vocês, ao apoio de vocês, ok? E é isso. Eu volto a qualquer momento com algum outro episódio dessa playlist Ciência Espiritual, porque agora ela já não é mais semanal, ela pode ter um por semana, 2 por semana, um por mês, depende da necessidade do material que eu vou descobrindo aqui para vocês, ok? E é isso, então. Eu agradeço muito realmente o apoio que tenho recebido de todos vocês neste momento. Eu sei que nós vamos chegar já já aos 10 mil inscritos com a relativa facilidade com o apoio de vocês. E continuem mandando as sugestões, gente, ok? Então, até o próximo episódio, pessoal.